Bom, então pessoal, boa noite aí para quem chegou agora. Pelo jeito vai ser só a gente mesmo, né? E antes de iniciar a aula propriamente dita, né, vou abordar aqui uma questão da lista que eu passei, a questão 4, né, a pedido aí da Raíssa, que mandou uma solução e queria uma ideia, né, para saber se está certo ou não, tal. Então vou pincelar um pouco essa questão aqui, certo? Então, nessa 4, fala de 3 delinhas, né? L1, L2, L3, né? São delinhas quaisquer, né? De tal forma que a reflexão, a operação de reflexão em relação a cada uma delas faz as outras duas trocar de lugar, como se fosse assim, né? Como você espelhasse, por exemplo, uma reflexão em relação a L2 vai fazer com que L1 seja espelhado em L3 e vice-versa, né? Ou uma reflexão em torno de L1 vai fazer com que haja um espelhamento, uma reflexão de L2 em relação a L3. Então, visualmente é como se as duas trocassem de lugar, né, lá no nosso desenho. Tá? Então, é basicamente essa a interpretação visual, né, do que está aí no comando da questão. Então, a letra A pede o seguinte: prove que existe algum ponto P pertencente a D. Então, ele quer que a gente prove que existe um ponto P pertencente à região interna, né, do nosso círculo unitário, que se encontra em cada uma das 3 delinhas. Ou seja, esse ponto P tem que ser de tal forma que P pertença a L1, P pertença a L2 e P pertença a L3 também. Tá? Então, com isso, se a gente for ilustrar o que vai acontecer, temos o seguinte: nosso círculo unitário, né, onde toda a nossa geometria está sendo desenvolvida, né? Lembram que ela tem um contorno C e tem uma região interna D. Tá? Então, quando... deixar escrito aqui. Né? Então, quando fala que... primeiro, né, quando a gente tem a primeira parte do comando da questão, né, falando que a reflexão em uma dessas linhas vai fazer com que as outras duas troquem de lugar entre si. Tá? E a segunda é que a gente tem que provar que existe um ponto P em comum a todas essas linhas. Né? Então, se existe um ponto P em comum a todas essas linhas, a gente tem 2 situações a ser analisadas. Né? Uma em que ocorre o seguinte, em que essas... Vou colocar aqui mais embaixo esse desenho. Então, uma é que essas D linhas são paralelas, né, para que isso possa acontecer, o que diz o enunciado da questão, né, de que a reflexão em torno de uma delas vai fazer as outras duas trocarem de lugar. Então, a coisa que a gente verifica é se elas são paralelas. Se elas são paralelas, significa que todas elas se encontram sobre o contorno do nosso círculo unitário aqui. Né? Vê lá a definição de D', né? Fala que D', 2 D' são paralelas. Deixa eu desenhar aqui 2 aleatórias. Aqui também. Aqui mas saiu legal não. Droga. Tá quase lá, né? Digamos que elas se encontram aqui só em um ponto. Deixa eu tentar fazer direito. Fazer assim, ó.
E de início vamos considerar só duas aqui, só para ilustrar esse conceito de paralelismo. Então tem L1, essa daqui é a L2 e bom, acho que não é difícil ilustrar a terceira não, vou fazer aqui. Um círculo maior. Vou colocar aqui, ó. Tá, então não nos interessa, né, os círculos euclidianos aos quais elas pertencem, só a parte que está dentro do nosso disco unitário é que vai ser relevante aqui para a nossa análise. Então vou apagar todo o resto aqui. Okay. Temos aí as nossas três D', L1, L2 e L3. Né? Então a primeira condição, como eu disse, é saber se elas são paralelas, porque se elas forem paralelas, a condição exposta no enunciado da questão faz sentido. Né? Da gente ter uma transformação, por exemplo, em L2, e essa transformação significar simplesmente a troca de lugar entre L1, em L2 não, em L3, né? Aqui, ó. E essa reflexão significar na troca de lugar entre as linhas L1 e L2. Né? Então é como se L3 funcionasse como um espelho, né, dessas duas linhas. Tá? Porém, olha o que fala, né? A letra A é provar que existe um ponto em D, no domínio D. E esse ponto aqui, para que elas sejam paralelas, esse ponto de encontro tem que ser um contorno C. Aqui eu teria um P pertencente a C. Né? Porém, a intersecção entre C e D é vazia. Logo, se esse ponto pertence a C, ele não vai pertencer a D. Aí o item A já não vai ser possível resolver. Tá? Então, a outra possibilidade, já que elas não são paralelas, é elas terem um ponto de encontro aqui dentro. Né? Esse ponto D está aqui e todas elas se interceptarem nesse ponto D. E essa é a construção que a gente vai seguir. Tá? Então, vamos fazer aqui de novo. Ó, digamos que esse ponto D esteja bem aqui, ó. Aqui, por exemplo. Né? Então vamos desenhar as D' que passam por ele. Né? Vou começar aqui com assim. A outra pode ser assim. Né? E a outra D', vou fazer um pouquinho maior aqui, pode ser assim. Então, temos aí as três D' se encontrando em um ponto D que pertence ao domínio aí, né, que nos interessa. Né? Então está aqui o nosso ponto P. Né? E vamos dizer que essa aqui seja a linha 1, essa a linha 2 e essa daqui é a linha 3. Tá? Então, qual é o argumento que a gente vai utilizar, né, para provar que esse ponto P está aqui dentro e a construção geométrica que a gente vai fazer é essa? Não basta você desenhar, né, e dizer, se eu conseguir desenhar é porque existe. Né? Não, o argumento é um pouco mais sutil. É você utilizar as propriedades das inversões, né, que é o que eu coloquei aí no vídeo, né, correspondente à aula anterior. Então, se você faz, por exemplo, uma inversão, uma operação de inversão em relação à linha L3, né? Essa operação, pelo comando da nossa questão, vai fazer com que as outras duas linhas troquem de lugar, ou seja, que haja um mapeamento entre as linhas L1 e L2. Né? É um exemplo, eu poderia colocar
L2, então seria L1 em L3 ou vice-versa, entendeu? Então aqui foi aleatório, é porque eu coloquei o L3 aqui no meio, né? Então, para ficar melhor essa noção, eu representei a nossa reflexão dessa maneira, tá? E uma propriedade que eu mencionei lá no vídeo da aula anterior é que nessa operação de inversão aqui, os ângulos eles são preservados. Então, não, eu vou mencionar isso aqui não, vou deixar para falar dos ângulos no outro item. Por enquanto, acho que só isso aqui nos ajuda, né? Deixa-me ver o que mais eu posso colocar. Aí aqui acho que vamos ter que utilizar alguns dos teoremas lá que eu mencionei para poder justificar que essa construção ela é válida, né? Dentro da teoria exposta até aqui. Então vamos ver. Se eu admitir que a inversão é em L3, então mapeia L1 para L2. Então, deixa eu pensar. Tem o último teorema, se eu não me engano, foi o último que eu mencionei no vídeo da aula anterior. Que deixa até eu abrir aqui a aula para ver. Ele diz assim, ó. É o último mesmo, né? Sejam A e B pontos dessa região interna do círculo, né? Então, A e B pertencem a D, né? De tal forma que eles são inversos em relação a uma D' L, né? Então, se eu fosse construir aqui, né? Teria aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto B, que tem uma relação de inversão entre eles em relação a uma linha L, uma D' L, né? Aí ele fala que a gente pode estipular uma função, né, que relacione esses pontos com imagens, ou seja, com pontos que também estão nesse domínio D. Então, por exemplo, a imagem de A seria um outro ponto A', B seria um outro ponto B', né? E L também teria uma imagem correspondente que estaria entre A e B aqui, ó, da mesma forma, como se fosse um espelhamento feito, tá? Então, quando isso acontece, eu acho que o resultado do teorema fala assim: como é que eu vou dizer? Ó, se o A e o B são inversos entre si em relação a L, então A' e B' são inversos em si em relação a L', né? E também podemos dizer que se eu colocar uma terceira linha aqui, uma linha asterisco, né, que L e L' são inversos, são D' inversas, né, em relação a L asterisco. Tá? Então é um teorema meio longo, né, o enunciado dele, mas ele nos permite fazer essas relações entre os pontos e suas imagens e como é que eu vou falar? Extrapolar, né, essas relações entre reflexões de pontos para reflexões entre D' também, que tem alguma relação com esses pontos. Tá? Então, vamos ver se esse teorema ajuda. Então, onde é que eu tinha parado? L3 seria a D' intermediária, né, entre L1 e L2. Né? Como a gente precisa que exista, né, então,
escrever assim, ó, como existe um P pertencente a D, tal que P pertence a L1, L2 e L3, né? Então, como existe um ponto P que pelo enunciado deve satisfazer esse tipo de construção representado aqui do lado, então uma conclusão. Tem que pensar na maneira só de escrever o raciocínio, né? Eu sei que às vezes é muito mais fácil a gente desenhar, né, do que escrever utilizando os teoremas aí que a gente já viu e tudo mais. Mas vamos ver. Tá, então temos que uma reflexão tem que se restringir ao domínio D. Como a inversão é um tipo de reflexão, então o resultado da inversão está dentro de D, né? Então qual seria o próximo passo? Eu tenho que pensar melhor em como elaborar o raciocínio para concluir, né, o argumento desse item. Eu vou colocar aqui mais em cima. Bom, eu vou deixar ele assim por enquanto, mas é porque eu tenho que dar uma olhada nos teoremas, né? A gente tem que construir a argumentação com base naquilo que já foi fundamentado, tá? Não é difícil concluir, o negócio é utilizar os resultados que a gente já tem para construir a argumentação, né? Esse eu vou ter que pensar um pouco melhor, mas o item B acho que ele sai um pouco mais fácil. Ele pede o valor dos ângulos, né? Ele pede para usar o lema da origem para provar que o ângulo agudo, né, formado entre quaisquer duas delinhas, né, ele é igual a π sobre 3. Tá? Esse aqui não é muito difícil. A gente pode imaginar o seguinte, ó, entre L1 e L3. Deixa eu copiar o desenho aqui para não ficar poluído, né? Entre L1 e L3, por exemplo. Como é que a gente sabe o ângulo formado entre essas duas delinhas? O conceito de ângulo em geometria hiperbólica é o ângulo formado pelas retas tangentes que passam ambas, né, tangenciando cada uma das delinhas, né, no ponto de encontro entre elas, né? Então seria isso aqui. Assim a gente teria esse ângulo que eu vou chamar de alfa, né, entre L1 e L3. Tá? Então, esse aqui é o ângulo alfa. E qual seria o ângulo formado, por exemplo, né, entre L3 e L2? Né? De novo, mesmo conceito. Traça uma reta tangente aqui, passando por L3, e a outra passando por L2. Né? E
Nesse caso, então, qual vai ser o ângulo entre L3 e L2? A gente tem esses dois ângulos aqui, ó, esse e esse a serem considerados, né? A gente pode chamar então esses ângulos aí de beta, né? E por fim, aqui do lado, o ângulo entre... Eu vou escrever aqui para ficar fácil. L1 e L2, fazer assim, ó, representar assim, L1, L3, né? O ângulo entre elas, né, vai ser igual a alfa. Aqui eu peguei L3 e L2, né? Então o ângulo entre L2 e L3 vai ser igual a beta. E agora o ângulo entre L1 e L2, né? Onde vai estar esse ângulo, né? Pela nossa definição, está aqui, ó, traça uma reta tangente a L2 passando por P e uma reta tangente a L1 passando por P, né? Então, onde vai estar esse ângulo aí que a gente está procurando? É esse aqui, ó, o ângulo gama, ou então esse daqui, alfa, beta e gama, né? Tá aí. Então o ângulo entre elas eu vou chamar de gama, tá? Agora veja o seguinte, ó, o ângulo alfa, só para colocar aqui para a gente visualizar melhor, depois eu apago, né? O ângulo alfa ele está aqui, certo? O ângulo beta está bem aqui, ó, tá? Então o que a gente vê aí, ó? Como são retas, eu tenho que alfa mais beta mais gama tem que ser igual a quanto? Quanto tem que dar a soma desses ângulos aí? Alfa mais beta e mais gama. Pela teoria aí que a gente já viu. Oi? Da π. Da π, né? Seria o ângulo de 180 graus. Então, deixa eu tirar aqui. Então a gente vai ter que alfa mais beta mais gama igual a π, né? Mas sabemos também, né, pelo um dos teoremas aí mostrados no vídeo da aula anterior, que a inversão no plano hiperbólico ela preserva os ângulos, né? Então, a inversão preserva os ângulos, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, digamos aqui, ó, na inversão em torno da reta L3, né? Vou fazer aqui de novo o desenho dos ângulos passando. Não, nem precisa, né? Deixa eu ver aqui se eu preciso ou não fazer o desenho. Não. Aqui vai ser alfa e aqui beta. Tá. Então, por esse desenho, por exemplo, uma inversão em torno aqui da delínea L3 vai fazer L1 e L2 trocarem de lugar, né? Preservando os ângulos, certo? Então, quando isso acontece, essa delínea aqui, ó, vai ficar L2 e essa daqui vai ser a L3, tá? Então, o ângulo que, por exemplo, antes era esse ângulo que era beta ou que era gama, né? Ele vai vir para cá, ó. Vamos deixar o beta aqui. Esse ângulo que era gama, ele vai vir para cá. E o ângulo que era beta vai vir para cá, né? A mesma coisa quando eu fizer a operação de inversão em relação a cada uma das outras delínhas. A gente vai ver esses ângulos permutando entre si, né? Só que sem mudar a magnitude dessa abertura que está aqui, que representa essa abertura angular, né? Então, o
que isso significa? Né? Deixa eu tirar aqui. Então, portanto, a gente vai ter uma tal configuração onde alfa é igual a beta, que por sua vez é igual a gama. Né? Então, quando a gente for fazer alfa mais beta mais gama, vamos ter alfa mais alfa mais alfa igual a π, ou ainda beta mais beta mais beta igual a π, ou gama mais gama mais gama igual a π. Né? Então, ó, daqui a gente tem 3 alfa igual a π, então 3 alfa igual a π, alfa igual a π sobre 3. Né? Como alfa igual a beta igual a gama, então a gente conclui que beta também é igual a π sobre 3 e gama também é igual a π sobre 3. Certo? Ok? Ou não? Então, essa daí, gente, é a questão 4 aí para quem chegou depois, né? Que a colega tentou fazer enviou para mim uma tentativa de solução, tudo, ela queria uma explicação um pouco melhor, né? Só vou ver direito como justificar esse item A, né? Mas a construção dela é essa daqui, né? Aí tem que dar uma olhada lá nos teoremas, tudo, eu nunca decoro essas coisas, mas utilizando os teoremas você consegue fazer uma construção lógica do argumento, né, para justificar por que esse ponto P pode existir aqui. Tá? Ele representando a intersecção entre as três D' de acordo com o enunciado da questão. Ok? Mas é argumentativa mesmo, o item A. Tá? Então, vamos começar aí o que seria a aula de hoje. Né? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho, é só começar a falar sobre o conceito de transformações hiperbólicas. Okay? Então, porém, esse conceito ele envolve uma pequena complicação. Né? A gente vai ter que começar a trabalhar com números complexos para poder ver o disco de Poincaré em si. Ele existe no plano complexo, né? É porque eu não havia abordado isso ainda por não ter necessidade, né? Mas quando a gente vai explorar as características do disco de Poincaré, a gente precisa das ferramentas lá da teoria dos números complexos para poder tirar o máximo de propriedades e de resultados relevantes da teoria. Tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, uma pequena revisão, né, de números complexos. Eu não sei quando foi a última vez que vocês tiveram contato com essa teoria, né? Então é só ver aqui uns exemplos básicos mesmo, porque não dá pra gente fazer um curso completo, né? Isso aqui vocês teriam, acho que é lá no curso de fundamentos, né? Fundamentos da matemática, que vê sobre trigonometria e números complexos, né? Então, lá do começo do curso, né? Então, o que a gente precisa saber aqui para dar continuidade é o seguinte, né? O que são os números complexos, né? A gente consegue utilizar o plano cartesiano, né, onde era x e y, para poder representar essa extensão de números que a gente conhece como números complexos. Né? Então, primeiro, ao contrário dos números reais, que a gente consegue representar todos em uma única reta, né? Aqui o conjunto dos reais ele é a disposição de todos os números que a gente conhece em uma única reta. Né? Nos números complexos, a reta dos reais ela não é o suficiente, né? Ela não basta para a gente conseguir compreender as propriedades desse número. Então a gente precisa estender a noção geométrica de reta para a noção geométrica de plano. Né? Daí essa representação que é chamado de plano de Argand-Gauss. Né? Tem essa representação geométrica dos números complexos. Então,
Um número complexo ele seria um par nesse plano, né? Então, digamos que aqui seja A e aqui seja B. Esse ponto a gente chamaria de Z como sendo A mais BI, né? Onde esse I ele representa a raiz quadrada de menos 1. Ok? Então, o chamado de unidade imaginária, né? Então, basicamente, nos números complexos você tem, nesse sentido aqui, no eixo X, números reais, né? E no eixo Y, os números imaginários, né? Que eu não sei se tem uma notação para eles. Não, vou fazer assim. Vou colocar aqui os números A pertencente aos reais, né? E aqui B pertencente B vezes I pertencente aos chamados complexos puros, né? Quando não tem uma parte real. Ok? Então, desses números, a gente pode tirar uma série de propriedades que revolucionou a álgebra, né? Lá no século XV, quando apareceu essa raiz quadrada de menos 1, né? Na resolução de uma equação cúbica, né? Que o Rafael Bombelli estava tentando resolver. Então descobriu que a equação tinha uma resposta real, né? Que era 4, eu não lembro agora exatamente como era a equação. Porém, lá no meio do argumento matemático dele, aparecia essa unidade aqui, a raiz quadrada de menos 1, que não faz o menor sentido nos números reais, né? Aí, de sorte que essas unidades se cancelaram e chegou lá no resultado real. Porém, essa unidade aí, que surgiu como efeito colateral da solução dele, acabou, com o passar do tempo, a ganhar toda uma teoria própria, né? E apesar de não parecer que tenha nenhuma relação com a natureza, né? A teoria dos números complexos ela revolucionou, né? Principalmente na física, onde a gente conseguiu explicar uma gama maior de fenômenos utilizando esse conjunto numérico, né? Então, as propriedades que nos interessam do número complexo é o seguinte: vou colocar algumas aqui embaixo mesmo, melhor. A gente tem aqui o conceito de conjugado de um número complexo, conjugado de Z, né, que vai ser representado com esse símbolo aqui, ó, Z com um traço em cima, né? E isso é igual a A menos BI, né? Então, geometricamente, o conjugado ele corresponde, ó, se você tem aqui o número complexo nessa parte aqui do nosso plano, o conjugado dele seria a reflexão desse número em relação ao eixo X aqui, né? Então, esse número ele iria aparecer bem aqui embaixo, né, tendo as mesmas coordenadas, com a diferença de que o valor, coordenadas em módulo, né? A diferença é que o valor de B aqui seria negativo. Então você teria o número Z igual a A menos BI. Tá? Temos também o conceito de módulo, que eu mencionei agora. Módulo de Z, né? Ele é representado geralmente por esse símbolo aqui, ó, né? E ele corresponde simplesmente à distância desse ponto até a origem do nosso plano, do nosso plano cartesiano que a gente construiu aqui, né? Ou seja, vou ilustrar aqui para ficar mais fácil, né? Temos aqui um número complexo
Z, A e B, né? Então, seria a distância da origem até esse número complexo Z. Isso daqui, ó, corresponde simplesmente a esse segmento de reta, né? Que a gente pode ver facilmente, forma um triângulo retângulo, né? Com os segmentos B e aqui o segmento A, né? Então, esse comprimento, que é o módulo de Z, ele vai ser dado pelo seguinte, sabendo que módulo de Z ao quadrado, né, aplicando aí o teorema de Pitágoras, vai ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Logo, o módulo de Z em si corresponde à raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, conjugado, módulo, vamos ver o que mais que temos. Seria relevante. Tem uma outra forma de exprimir o módulo, que é o seguinte: a gente pode escrever que o módulo de Z é igual ao Z multiplicado pelo seu conjugado, tá? De fato, isso é verdade, ó, porque Z é igual a mais BI, e conjugado de Z é A menos BI, né? Desenvolvendo aqui esse produto, a gente vai ter A ao quadrado, né? Resultado dessa multiplicação, depois A menos A vezes BI. Depois, BI vezes A, né? Só que agora positivo, então mais A BI, e menos B vezes B é B ao quadrado, e I vezes I é I ao quadrado, né? Então aqui você teria o cancelamento desses termos intermediários, e o resultado disso vai ser o que? Vai ser A ao quadrado, né? E como vai ficar aqui esse B ao quadrado? Eu tenho menos B ao quadrado e o I ao quadrado, né? Se a gente sabe que I é igual a raiz de menos 1, né? Elevando ao quadrado de ambos os lados, eu vou ter que I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Então, aqui é multiplicado por menos 1. Portanto, fica igual menos multiplicado por menos dá mais, então dá A ao quadrado mais B ao quadrado. É uma propriedade bastante útil, né? E mais uma propriedade é essa eu vou colocar aqui de forma diferente. Módulo de Z. A forma trigonométrica. Essa forma trigonométrica, ela é motivada também por esse triângulo retângulo que é formado entre o módulo, né, e as coordenadas do número complexo. Professor, Sim. esse módulo aí, nessa segunda parte que o senhor fez, ela não fica na raiz, não? Porque no de cima está na raiz, nesse de baixo não está, né? Sim, verdade. Tem um pequeno equívoco, né? Isso aqui é o módulo ao quadrado do número complexo, né? Aí do outro lado viria como raiz, assim como você falou. É isso mesmo? Ou não? Sim, então no caso, esse valor da multiplicação seria o valor do módulo deles ao quadrado. Ao quadrado, né? Isso. Porque sim, o módulo só é com a raiz dentro, né? Aí aqui está sem a raiz, então dava a entender que a raiz foi para o outro lado como potência, né? É verdade. Tá certo. É isso mesmo. Obrigado. Então, ó, temos aqui esse comprimento B, correspondendo a essa coordenada, né? Coordenada B, coordenada A, né?
E esse comprimento aqui, então, ele é A. E aí a gente vai considerar que esse módulo aqui, esse comprimento que representa o módulo de Z, ele forma um ângulo, né, com o eixo X. Chama esse ângulo de θ. Né? Então, com isso, a gente consegue utilizar as operações básicas, né, trigonométricas de seno e cosseno para relacionar o módulo com as coordenadas A e B. Né? Então, com isso, a gente tem o seguinte, ó, o cosseno de θ, por exemplo, é cateto adjacente, que é o A, dividido pelo módulo. Né? Da mesma forma, o seno do ângulo θ é definido como o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos ver. Então, daqui o que a gente pode fazer para relacionar o número, escrever o número complexo Z como em função de senos e cossenos, né? Como que a gente continua a partir daí? Só isolar, né, gente? Isola o A, por exemplo. Ou seja, esse módulo de Z passa multiplicando. Então ficaremos com A igual módulo de Z cosseno θ. Né? Aqui é a mesma coisa. Módulo de Z seno θ. Tá? Mas o nosso número complexo Z não é da forma A mais BI? Né? Então, onde tem o A, a gente coloca módulo de Z cosseno θ, e onde tem o B, módulo de Z seno θ. Né? Então, assim, vamos ter aqui Z, módulo de Z cosseno θ, mais, aqui eu vou colocar o I na frente, multiplicado por módulo de Z seno θ. Eu não gosto de botar o I multiplicando aqui no final, que pode confundir, né, achando que o I está sendo multiplicado pelo argumento, né, que é pelo ângulo, e não pelo seno do ângulo. Tá? Então, quando é assim, eu prefiro jogar ele aqui para frente. Né? Então, para ficar mais simples de escrever, a gente pode colocar o módulo de Z em evidência, né? E dizer que o número complexo Z é escrito como módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno θ. Tá? E dessa forma trigonométrica, né, aí é algo que eu não vou entrar no detalhe matemático, porque envolve muita conta mesmo, né, porque, por exemplo, a gente pode expandir as funções seno e cosseno em séries de Taylor. Né, e se a gente fizer essas expansões de série de Taylor com raio zero, a gente tem as expansões de Maclaurin delas, né, onde a gente pode somar e chegar no resultado da exponencial complexa. Então, assim, só estou narrando por alto o que envolve. Daria mais ou menos umas 2 páginas dessa de cálculo usando todas as linhas. Né? Para se chegar no seguinte resultado, se eu fosse fazer detalhadamente. Que o módulo de Z, vou colocar aqui embaixo, o módulo de Z não, o número complexo Z, ele ainda pode ser representado Z como R vezes E elevado a Iθ, né? Onde esse E é a base lá dos logaritmos neperianos que vocês já devem ter visto aí em equações diferenciais, em física e tal, né? Que aparece com muita frequência, certo? Então essa é uma outra forma também bastante útil, né? E bem resumida, né? Dos números complexos, ok? Então, com essas propriedades aí já dá para a gente começar. Tá?
Então, fechando aqui. E podemos falar agora das chamadas transformações hiperbólicas. Então, a ideia das transformações hiperbólicas, né, ela é motivada lá pela teoria das inversões, que eu coloquei lá, pelo menos a parte que é mais relevante para nós, lá no vídeo da aula anterior. Né? E um tratamento adequado a gente teria que falar de grupos, de isometrias e outras coisas do tipo, né? Que é um detalhamento, um refinamento matemático que eu vou evitar para a gente ser mais breve e pegar o essencial da teoria mesmo. Né? Então, é falado sobre transformações lá na aula anterior porque ela tem tudo a ver com o conceito de inversão, uma vez que a inversão é um tipo de transformação também, aqui no caso hiperbólica. Né? Porque cada elemento lá do grupo de transformações hiperbólicas que eu mencionei lá na aula anterior, representado por, coloquei assim, ó, GD, né? Grupo das transformações hiperbólicas, dentro do nosso plano, né? Ela é composta por um número finito de reflexões em suas delinhas, né? Em alguma de suas delinhas lá. Tá? Então, com essa ideia, surge a motivação para a gente estudar um pouco mais detalhadamente esse conceito de transformação e ver o que ele pode nos oferecer, né? Que é o estudo das reflexões, das inversões, reflexões e tudo, nos dá uma ideia, né, dessa estrutura chamada transformação, né, de forma geral. Né? E ao formalizar isso, a gente chega até o conceito de rotação também no plano hiperbólico. Né? Então, o resultado assim mais relevante, que eu vou dizer em termos de álgebra, né, acho que só vai dar para a gente falar lá na aula que vem, né? Acho que não vai dar tempo de cobrir toda essa parte hoje, que é basicamente mostrar que as transformações hiperbólicas ela é composta por, deixa eu ver se eu me lembro, era duas, o conjunto das transformações hiperbólicas não euclidianas, né? É composta por duas reflexões não euclidianas e uma transformação não euclidiana indireta. Então esse é um resultado. Quando a gente fala de teoria das rotações, aparece um resultado muito semelhante a esse. Né? E em grande parte se deve a esse arcabouço matemático que a gente vai mexer agora. Tá? Então, lá na aula anterior, falamos lá de um dos teoremas lá, que é o lema da origem, né? E esse lema da origem, ele é representado basicamente assim, ó, graficamente o que está acontecendo é assim, ó. Temos aqui o nosso círculo unitário, né? E vamos construir uma delinha dele, né? E lembrando que a delinha ela é parte de um círculo euclidiano que tangencia esse círculo unitário. Então vou colocar assim, ó, esse círculo euclidiano aqui. Né? Essa parte interna é a nossa delinha L. Né? Aqui é o centro do nosso círculo unitário. E esse aqui é o raio, ou o raio não, o centro do nosso círculo euclidiano. Tá? Que é a origem aqui R. Né? E mostramos que essa intersecção, por exemplo, aqui pode ser chamada de P. Né? Juntas vão formar aqui um triângulo.
entre esses 3 pontos. Tá? Triângulo que é retângulo aqui em P. Tá? Porque esse segmento que parte de P é uma tangente. Ok? Então, tangente faz um ângulo de 90 graus com o raio desse círculo centrado em O. Tá? Então, lembrando que aqui, nosso domínio D, o contorno é a região C. Né? E lá foi dito que se eu pego, por exemplo, um ponto interno a D, um ponto aqui em A, por exemplo, ele pode ser representado, a gente pode fazer o mapeamento de A para a origem, né, da seguinte forma: A mapeado aqui para a origem, O, né, tal que o segmento OA, né, segmento OA, somado com, ou somado não, multiplicado, né, com o segmento OR, a distância entre as duas origens, né, dos círculos, isso tem que ser igual a 1. Né? Então, esse mapeamento será possível, né, ou seja, essa reflexão de A para a origem, basicamente você pegar o A e transportar ele para a origem, é possível fazer desde que essa relação aqui seja satisfeita. Né? Então, lembrando aí desse resultado, a gente tem o seguinte, ó, o que dá para tirar daqui? Vamos ver. RP. Não. Vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras para ver o que dá para tirar. Por Pitágoras. Temos eu vou ter aqui que RP ao quadrado somado com PO ao quadrado é igual a RO ao quadrado, ou OR, como a gente escreveu ali. Mas temos o seguinte: esse segmento PO aqui é o raio do nosso círculo, e por ele ser unitário, ele vale 1. Tá? Então esse segmento aqui vale 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Né? RP ao quadrado, vou fazer só assim, vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de R, né? Que é o raio do círculo euclidiano. Então isso aqui vai ser R ao quadrado somado com 1, vai ser igual a OR ao quadrado. Né? Aí, onde entram os números complexos nessa história? Né? A gente pode fazer o seguinte, ó, se a gente comparar, dizer que o centro desse nosso círculo unitário também é o centro de um plano cartesiano, lá aquele plano de Argand-Gauss, né? Podemos dizer, deixa eu colocar aqui primeiro, né? Podemos dizer que esse ponto R aqui é um ponto desse plano, logo ele é um número complexo, né, com entradas A e B. Né? A aqui corresponde a distância dele no eixo X e o B no eixo Y. Tá? Então, porém, a gente viu aqui das propriedades dos números complexos, ó, isso aqui pode ser escrito como módulo de Z ao quadrado. Né? Porém, a gente viu que o módulo de Z ao quadrado nada mais é do que A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? Então, isso aqui, ó, pode ser colocado como A ao quadrado mais B ao quadrado. Assim, a gente tem que R ao quadrado mais 1 é igual a OR, não, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Aqui eu usei um plano. Bom, até aí tudo bem. Outra propriedade
é que o módulo de um número complexo ao quadrado é ele mesmo multiplicado pelo seu conjugado, né? Essa propriedade que eu coloquei aqui em cima. Então vamos utilizar isso, mas eu vou utilizar o z mais na frente, então vou usar outra notação. Para ficar lá parecido com o livro, vou colocar alfa na hora que vocês forem ler lá, tá? Alfa ao quadrado. E a ao quadrado mais b ao quadrado pode ser escrito como alfa vezes o seu conjugado, né? Então vamos ter r ao quadrado mais 1 igual a alfa vezes o conjugado de alfa, né? Ou ainda, podemos passar esse produto para o primeiro membro e esse 1 para o segundo membro da equação, né? Fazendo aí a devida correção do sinal. Então, r ao quadrado menos alfa conjugado de alfa vai ser igual a menos 1. Né? Então, essa equação que a gente obteve aqui, deixa eu até circular ela. Ela corresponde à relação de inversão em relação a esse círculo euclidiano, né, para um ponto dentro do nosso círculo unitário, né? Então, tudo aquilo que a gente viu lá quando eu falei desse teorema no vídeo da aula anterior, a gente pode reescrever aquele resultado nessa equação aqui, considerando agora que o centro do círculo euclidiano, assim como o centro do nosso disco unitário, são pontos em um plano complexo. Tá? Aí a gente ganha em interpretação, em novas ferramentas, quando a gente faz esse tratamento. Okay? Então não muda a estrutura algébrica do que já foi, apenas a reescreve sobre uma nova linguagem, né? Sobre uma linguagem que vai nos permitir tirar mais propriedades dessa situação. Né? Então, uma transformação, essa transformação de inversão, pode ser sintetizada nessa equação, né? E com isso a gente chega aqui no primeiro resultado, a gente pode chamar de primeiro teorema. Né? Teorema que diz que exatamente a situação que eu descrevi aqui, né? Uma inversão nesse círculo euclidiano, né, com raio aqui centrado nesse ponto R, né? Ele é representado no plano complexo pela seguinte lei de transformação. Acho que é melhor escrever isso para na hora que vocês forem ler. Né? Vou colocar assim, ó, uma inversão em C, né, de raio R, né, centrado nesse R maiúsculo, que eu só vou chamar de par ordenado AB, né, por ser, ter mais a ver com a notação que a gente vai introduzir agora. Né. Ela é representada no plano complexo por essa transformação. Em vez de por, vou colocar isso, pela transformação. Transformação chama-se transformação de I, né, já que se trata de uma inversão, né? I de Z é igual a R ao quadrado dividido por conjugado de Z menos conjugado de alfa mais alfa, né? Onde esse Z que aparece aí, ele é qualquer número complexo, né, com exceção desse número alfa. Ele tem que ser diferente de alfa. Né? E isso é evidente porque se eu tiver Z igual a alfa, vai dar zero no denominador. Né? Aí os nossos cálculos perdem o sentido quando isso acontece.
Tá? Então, colocando essa restrição, de tal forma aí que o alfa ele é um número A mais BI, né, que a gente já mencionou anteriormente. Tá? Então, com base nesse teorema, né, para obter a reflexão não euclidiana, que eu vou chamar de ρ de z, né, que é o ρ de z, né, em uma D' L, né, a gente vai ter o seguinte, ó, que eu vou escrever, vou detalhar isso aqui. Eu chamei isso de reflexão não euclidiana, né? Então, seja a reflexão não euclidiana ρ de z dada por. Né? Então, por que eu estou chamando isso de reflexão não euclidiana? Porque a gente viu lá na aula sobre inversão, esse conceito de inversão e reflexão eles são muito próximos. Né? Então, se no plano complexo eu consigo definir uma inversão dessa maneira, né, a gente vai utilizar também essa ferramenta para falar de reflexão, né, nesse plano não euclidiano. A gente dá para fazer esse isomorfismo aí entre essas duas teorias. Tá? Então vamos ter ρ de z igual a r ao quadrado dividido por z menos alfa, né, mais alfa. Então, resolvendo, né, essa conta, o que a gente tem? Ó? O denominador é 1, aqui embaixo desse alfa. Tá? Então, o MMC entre os dois vai ser z menos alfa, né, ambos conjugados. Logo, o resultado dessa soma vai ser r ao quadrado mais alfa multiplicado por conjugado de z menos conjugado de alfa. Tudo isso dividido por conjugado de z menos conjugado de alfa. Com isso a gente vai ter r ao quadrado, alfa multiplicado por z e também pelo conjugado de alfa. Né? Então eu vou fazer assim, vou colocar na frente esse alfa vezes o conjugado alfa. Né? E depois eu vou colocar o alfa conjugado z. Né? Como está somando, a ordem dos fatores não altera o produto aqui. Né? Também nem multiplicando alteraria. A gente pode chamar alfa z de z alfa também. Tá? Isso aqui não são matrizes. Né? Vale a comutatividade aqui no produto também. Okay? Então, tudo isso dividido por z menos alfa conjugado. Beleza. Mas, o que a gente pode fazer com isso? Né? Olha só essa parte aqui. R ao quadrado menos alfa vezes alfa conjugado. Né? Isso aqui é resultado da inversão lá no nosso disco unitário. Aqui, ó. Né? Onde R ao quadrado menos alfa vezes alfa conjugado igual a menos 1. Então, isso daqui é igual a menos 1. Tá? Então, fazer assim, ó. Com isso, vamos ter que ρ de z é igual a menos 1 mais alfa conjugado de z sobre z menos conjugado de z menos conjugado alfa. Ou ainda, né, para ficar esteticamente mais aprazível, eu vou colocar os termos positivos primeiro. Então, vou colocar alfa z conjugado menos 1 sobre z menos conjugado de z menos conjugado alfa. Né? Então, essa equação que a gente obteve para a reflexão, ela foi obtida a partir
desse número complexo alfa, né? Como vou escrever isso? A reflexão vou dizer. Eu posso dizer assim mesmo, né, que a reflexão Rhodes ela foi obtida a partir desse número complexo alfa, né, não conjugado dele, só o número mesmo, como está aqui, né, sobre a D' L. Né, e ele é escrito de forma geral dessa maneira aqui. Tá? Então, lembrando, é claro, né, que o Z aqui também representa números complexos. Então, qual a diferença aqui de Z para alfa, né, já que ambos são números complexos? Né? É porque o alfa está sendo tratado aqui como o centro desse círculo não euclidiano que intersecta com o nosso círculo unitário. Né? Então, onde tinha esse R aqui, eu coloquei o para-ordenado AB. Então, esse alfa ele é um número complexo específico e o Z é qualquer outro número complexo que não coincida com ele. Tá? Então, por isso que eu estou utilizando alfa e Z aqui nos nossos cálculos. Tá? E essa forma a que chegamos aqui, ela é interessante por um seguinte aspecto. Ela remete a uma parte lá da análise complexa chamada de transformações de Möbius. Né? Então, isso aqui é a estrutura de uma transformação de Möbius. Né? E a gente não vai tratar isso também em detalhe, como a teoria exigiria, porque esse não é um curso de variáveis complexas. Né? Se fosse, a gente dependeria aí, acho que demandaria umas 3 aulas pelo menos para falar de todas as implicações que essas transformações de Möbius têm dentro da análise complexa. Okay? Aqui então ela só é uma, como vou dizer, ela é interessante para a gente porque uma das características das transformações de Möbius é que elas preservam os ângulos. Né? Quando a gente está representando esses números aí no plano complexo e tudo mais, quando a gente faz operações de transformações, sejam elas de rotações, reflexões ou translações, em todas elas os ângulos que estabelecidos entre esses números complexos serão preservados. Tá? Então, por isso que essa ferramenta aparece aqui para a gente como algo útil, né? E foi por isso que a gente está fazendo esse tratamento no plano complexo, tá? Para conseguir utilizar essa ferramenta aí no nosso desenvolvimento, ok? Então, isso aqui eu vou colocar assim, transformação de Möbius. Quando vocês forem ler lá o capítulo que fala de transformações hiperbólicas, ele vai falar lá de algumas propriedadezinhas, né? O ruim é que a gente vai ter que usar algumas coisas assim sem a devida demonstração, né? Porque, como eu disse, para fazer essas demonstrações a gente precisaria começar a teoria lá do zero para entender cada uma das proposições e chegar no resultado que a gente quer, né? Mas lá na próxima aula eu vou tratar, por exemplo, sobre a representação matricial dessas transformações. Né? E isso tem tudo a ver com transformações de Möbius. Né? Vou pensar numa maneira de transformar isso um pouco mais intuitivo para a gente não ter que tratar de cada passo do argumento analítico necessário. Ok? Então, vamos ver aqui o que dá para a gente fazer mais. Né? Bom, tem um exemplo aqui. Não, antes disso tem uma propriedade para falar aqui. Propriedade.
Outra vantagem de se utilizar essa forma das transformações de Meigs é que a gente vê que essa função de reflexão aqui, ó, essa função ρ de z, ela pode ser entendida como uma composição de uma transformação de Meigs com um conjugado de um número complexo. Então olha como a coisa está ficando mais estranha, né? Mas assim, apesar do nome, isso é facilmente representado assim, ó. Vamos chamar a transformação de Meigs, por exemplo, de M de Z, né? E uma combinação, uma composição com um conjugado de um número complexo, que é uma função que eu vou chamar de B de Z. Tá? Então, eu estou afirmando, essa propriedade vale e algumas vezes ela vai ser bastante útil. Tá, vamos mostrar isso aqui, né? Por exemplo, a função de Meigs a gente já viu, né? Ela é dada por... Como é que eu vou colocar aqui em cima, né? Alfa z conjugado menos 1 sobre z conjugado menos alfa conjugado, né? E, como eu disse, essa função b aqui, b de z, ela simplesmente gera o conjugado de z, né? Então, o que é a composição m de z, né, composta por b de z? Né? Então, isso vai ser o seguinte, ó, ρ de z representado por m de z composta de b de z, né? Como o argumento aqui é o mesmo, a gente pode escrever essa composição de outra maneira, assim, ó, como m composta de b de z. Tá? Esse círculo aqui é o símbolo de composição, né? Para quem não lembra, porque com certeza isso já foi usado em algum momento no curso de vocês, né? Nem que seja lá em álgebra abstrata ou em análise, né? E o que representa a composição M composta de B, né? Isso aqui nada mais é do que você pegar a função B e dentro do argumento dela, né, do domínio aqui dessa função, você vai colocar a função M de Z. Tá? Então, ó, B M de Z vai ser igual aqui, ó. A gente sabe que a função b de z transforma o seu argumento no conjugado dele, né? Então isso aqui, ó, vai ser igual ao conjugado, né, da transformação de Meigs, né? E o conjugado da transformação de Meigs é nada mais do que isso aqui, ó, alfa z menos 1, aí o conjugado, ó, z conjugado aqui, né? Conjugado sobre tudo isso, dividido por z conjugado. Não, vou representar de outra maneira. Isso aqui vai ficar a notação ruim. Z conjugado menos alfa conjugado. Vou colocar isso aqui entre parênteses e o sinal de conjugação aqui em cima. Tá? E uma propriedade que eu não mencionei dos números complexos é quando você tem assim, ó, por exemplo, um número complexo dividido por outro e ambos são com sinal de conjugação. Isso é a mesma coisa que eu fazer a conjugação do numerador dividido pela conjugação do denominador. Aqui, ó, W, né? Tá? Então eu vou tirar o conjugado tanto do numerador quanto do denominador, né? Aí aqui vai ficar conjugado de alfa vezes conjugado do conjugado de z, vai dar o próprio número z. O menos 1, por ser um número real, né, o conjugado dele é ele mesmo, então não faz nada sobre o número menos 1. E embaixo, a mesma coisa, ó. Conjugado de z vai ficar, conjugado do conjugado de z vai ficar z, e o conjugado do conjugado de alfa vai ficar alfa. Tá? Quando você faz a conjugação duas vezes, né, você obtém o mesmo número anterior. Tá? É como uma espécie de simetria aí sobre essa operação. Ok? Então é isso que quis dizer. Ó. De fato, a propriedade é válida. Eu posso escrever
essa inversão, essa transformação de inversão, né, como uma transformação de Meibuls composta da conjugação de um número complexo, né, de um número complexo conjugado, entendo dessa maneira, ok? E com isso a gente pode fazer o seguinte, ó, pegar aqui um probleminha, um exemplo, onde se aplica essa ideia. Esse exemplo vamos colocar assim, ó, um ponto tem imagem lá na origem, né? Tem imagem O. Né? Lembrando que O, nessa origem que eu me refiro, é o centro do nosso círculo unitário, né? Onde acontece aí toda a nossa geometria, né? Então, um ponto tem imagem O sob a reflexão na D' L. D' L, né? A partir de alfa. Então, então vamos colocar assim, ó, encontre esse ponto fazendo uso desse teorema aqui que eu vou, para a gente fazer menção a ele, vou chamar de teorema 1. Né? Então, para resolver, para aplicar o que a gente já viu nesse exemplo, primeiro vamos relembrar aqui, né, mencionar o fato de que uma reflexão numa D', ela é obtida por essa função aqui, ó, ρ de z, alfa conjugado de z menos 1 sobre z conjugado menos alfa conjugado. Tá? Então, uma reflexão em torno de uma D', ela é dada por essa função. Né? Então, aí já tem a interpretação da primeira parte, né, de uma parte do nosso enunciado. Outra coisa é que o enunciado fala assim: o ponto tem imagem O na origem, né, sob a reflexão na D' a partir de alfa. A gente sabe então que a função que faz a reflexão da D' é dada por essa, né? E ao dizer que o ponto tem imagem em O, né, e O aqui no nosso caso tem coordenadas 0 e 0, porque é o centro do nosso plano de Argand-Gauss, né, então eu estou afirmando que ρ de z é igual a 0. Tá? Então é isso que é projetar, né, fazer a reflexão de um ponto na origem. É dizer que essa função tem imagem 0. Né? E, bom, o que mais? Bom, como ele fala também na reflexão de um ponto em relação a uma D' e tudo mais, a gente está falando desse resultado aqui, ó, né? Desse resultado aqui que envolvem as condições de reflexão de um ponto, né, na origem, de um ponto A na origem. Ok? Então, como que a gente pode utilizar esse resultado? Vamos ver. Então, aqui. Acho que é melhor eu desenhar de novo. Não ficar muito poluída aquela figura. Fazer assim. E assim. Tá?
Aqui é a nossa origem O. Um pouquinho mais para cá. Então tem que pegar o Z. Aqui é alfa e aqui é Z, né? Tá. Então esse centro aqui do nosso círculo euclidiano vai ser o ponto alfa, né? E um ponto tem imagem, então é um ponto desse nosso do interior do nosso círculo unitário. Então esse ponto eu vou colocar ele bem aqui, ó. Eu vou chamar ele de Z, tá? Então a condição de reflexão para acontecer aqui tem que ser dada como? Eu tenho que ter alfa, né, que é o... Ó, lembrando que eu estou dando tratamento disso aqui, ó, considerando que a nossa origem está bem aqui no centro desse plano, tá? Então, quando eu falo alfa, eu estou me referindo a esse segmento cuja distância para a origem seria dada por módulo de alfa, ok? Então, só para mencionar aqui o resultado, o que eu estou chamando aqui, ó, de RO, né, no nosso caso vai ser o alfa, né? Aí o AO, no nosso caso, vai ser o Z. Tá? Então vou ter Z vezes alfa igual a 1. Ou alfa vezes Z igual a 1, tanto faz, né? Vamos colocar assim, ó, Z vezes alfa igual a 1. É a condição de reflexão. Tá? Tá. O que mais a gente precisa ajustar aí para entender o que está sendo feito? Vamos ver. Z vezes alfa. Rho de Z igual a 0, né? Dizer que Rho de Z é igual a 0 é apelar para a condição de reflexão, mas acho que tem mais alguma coisa a ser considerado nisso. Vamos ver. Z igual ao conjugado de Z. Alfa conjugado de Z. Tá, aqui era menos 1. Dá para fazer de uma maneira diferente. Isso daqui, na verdade, um desses dois tem que ser como conjugado, né? Porém, em vez de, para evitar esse detalhamento de como chegar nisso, dá para a gente pegar um atalho e ver de uma maneira muito mais fácil utilizando apenas essa função aqui, ó. Olha só, para que a gente tenha Rho de Z igual a 0, a gente precisa que toda essa parte superior aqui da função Rho de Z seja 0. Tá? E ela, de certa forma, vai refletir a condição de reflexão que eu acabei de mencionar aqui em cima. Ok? Porque se eu vou ter 0 dividido por alguma coisa, o resultado vai ser 0. Né? Então a gente vai precisar que alfa vezes conjugado de Z menos 1 seja igual a 0. Tá? Ou ainda, alfa conjugado de Z é igual a 1. Né? O que nos permite fazer duas afirmações. Né? Uma é que o conjugado de Z é igual a 1 sobre alfa, e outra
é que alfa é igual a 1 sobre conjugado de z. Né? É bom colocar os dois aqui já explícitos, né, para a gente ver o que vai precisar na demonstração e escolher. Ok? Então, o que mais a gente pode fazer? A gente pode considerar um ponto, né, nesse plano, então esse ponto vai ser um número complexo. Né? Então a reflexão sobre a D' considerada, no nosso caso aqui a D' considerada é essa, né, D' L, né? A reflexão sobre essa D', ela vai ser obtida dessa maneira, né? Ou essa daqui, que como eu disse anteriormente, né, frisando essa parte, nada mais é do que a condição de reflexão, tá? Foi mencionado na aula anterior e a gente fala aqui, né? Porque ela vai ser muito relevante. Né? Então eu vou fazer assim, vamos dizer que eu escolhi um ponto específico, né, do nosso plano complexo. Vamos chamar aqui, ó, seja z igual a beta, por exemplo, já que eu já usei o alfa. Tá? Então, com isso, pela condição de reflexão, a gente vai ter que alfa vai ser igual a 1 sobre conjugado de beta. Né? Então, isso aí vai representar a transformação desse ponto beta na origem. Ok? Então, simplesmente estou chamando esse ponto z aqui de beta. Né? Só para ficar claro que eu não estou considerando mais um ponto genérico, mas um ponto específico, né? Que eu já encontrei esse ponto por meio dessa relação, por essa condição de reflexão. Então, para não ficar com a mesma notação de ponto genérico que a gente estava utilizando, que era z, eu vou dar um nome para ele, chamando ele de beta bem aqui. Tá? Então é só por isso que eu mudei a notação. Certo? E agora vamos utilizar a fórmula da reflexão aplicada a esse ponto beta. Né? Então ficaria assim, ó. Rho, aqui no caso Rho de beta, né? Vai ser dado por alfa vezes conjugado de beta menos 1 sobre conjugado de beta menos conjugado de alfa. Né? Porém, olha só, o alfa é 1 sobre conjugado de beta. Né? Então, para fazer isso aqui sem atropelar as linhas, deixa eu colocar isso aqui mais embaixo. Então isso aqui, ó, no lugar do alfa eu vou colocar 1 sobre conjugado de beta, né? Multiplicado, quem está saindo, conjugado de beta, multiplicado por conjugado de beta menos 1 sobre conjugado de beta menos 1 sobre o conjugado de 1 sobre conjugado de beta, vai dar 1 sobre beta. Né? Porém, o que a gente vai ter aqui? O conjugado de beta dividido pelo conjugado de beta. Né? Então aqui vai sobrar só o 1. Né? Ou seja, em cima a gente vai ter 1 menos 1 dividido por beta, conjugado, né? Menos 1 sobre beta. E aqui vai dar 0. Né? Como é 0 no numerador, e no numerador é um número no denominador é um número diferente de 0, então 0 dividido por um número vai ser 0. Né? Então é isso. Esse ponto B, né, embora a gente não tenha aí a cara dele, né, por exemplo, não posso dizer aqui que B é igual a 2 menos 5i ou algo do tipo, a gente sabe que esse ponto B escolhido, né, como um ponto específico do nosso plano complexo, ele de fato corresponde ao ponto procurado. Né? Então, encontra esse ponto fazendo uso do teorema 1. Então, sugeri aqui que esse ponto fosse o ponto B, substituir na relação,
na função de inversão, né? E cheguei em 0, né? E é o resultado que eu queria, porque ele fala que como eu quero projetar esse ponto na origem, então o resultado dessa função aqui, da função vou dizer, tem que ter 0 como imagem. E a gente chegou no 0 como imagem. Tá? Então é isso. O ponto mesmo é esse ponto B que satisfaz essa relação. Tá? Qualquer ponto que satisfaça essa relação aqui, ele é o ponto procurado. Ok? Vocês veem que essa geometria ela é mais complexa do que aquela do primeiro bimestre, né? Lá no nosso... trabalhando lá na esfera de Riemann, né? Mas é só aparente mesmo, porque as duas têm se a gente fosse fazer um estudo mais aprofundado, as duas são de uma complexidade que é difícil de comparar, né? Mas eu acho que essa aqui, pelo menos, a gente não precisou recorrer a números complexos até onde a gente viu, né? Mas aqui, já no comecinho a gente precisa, porque sem isso não dá pra gente nem estabelecer os resultados fundamentais. Ok? Então, deixa eu ver aqui que dá pra gente acrescentar. Não, dali já é uma discussão que, se eu fosse começar, eu ia ter que falar lá das representações matriciais, da transformação de Meigs e tudo. Eu vou ver ainda uma forma de fazer isso sem dar, apenas de forma intuitiva, né? Sem dar o devido tratamento analítico à questão, né? Então, nesse caso, a gente vai encerrando por aqui. Tem alguma dúvida, gente? Assim, é para ter, né? Pelo menos, né? Ou vocês querem comentar algo? Perguntar, não sei. Deixa eu colocar aqui a página. Não? Bom, então nesse caso a gente vai ficando por aqui, né? E na próxima aula a gente dá continuidade, né? Ver se dá para encerrar essa parte das transformações, né? Porque logo a gente tem que falar dos triângulos hiperbólicos, algumas propriedades trigonométricas, né, desse triângulo hiperbólico, tudo que é para poder encerrar o curso de uma forma satisfatória. Tá? Mas antes disso a gente precisa ver essas ferramentas que serão úteis lá na frente. Ok? Então, se não há perguntas nem nada, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua, beleza? Boa noite a todos e até a próxima.